Papu da AGU explica ao Supremo que Brasília tem a melhor estrutura para abrigar presos perigosos como Marcola, chefe do PCC. Pedofilia. Em mais uma fase da Operação Luz na Infância, 38 pessoas foram presas até agora em 12 estados por exploração de menores na internet. Coronavírus. Brasileiros em quarentena passam por novos exames e a epidemia dá sinais que está perdendo força. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A longa novela da permanência de chefes de facções criminosas no DF continua. A Advocacia Geral da União defende a permanência de Marcola e outros chefes de facções aqui no DF. E em resposta ao Supremo Tribunal Federal, a AGU argumentou que Brasília tem a melhor e maior estrutura de apoio aos presídios federais no Brasil. E depois de 21 dias foragido da Papuda, André Aparecido, de 40 anos, condenado por tráfico de drogas, foi capturado nesta segunda-feira. Ele era um dos 3 presos que conseguiram sair por um buraco na ala de presos provisórios. Um ainda continua foragido, mas não para por aí. Esse não é o nome verdadeiro do criminoso, que agora volta para Papuda. Desde 2019, período em que foi preso, o detento utilizava o nome de André Cândido da Silva, mas a verdadeira identidade dele é Valdir Pereira Salgado. Ainda não se sabe como o erro ocorreu. Ele foi capturado pela Polícia Militar na noite de ontem, no setor de Autarquia Sul, e voltou para Papuda nesta terça-feira, depois de 21 dias foragido. Junto com os outros 2 condenados, Valdir fugiu no dia 28 de janeiro do centro penitenciário. Do trio foragido, apenas Roberto Barbosa dos Santos, 41 anos, continua nas ruas. Ele foi condenado por estelionato e formação de quadrilha. Ainda falando sobre presidiários, o governo federal defende a permanência de líderes de facções criminosas aqui no DF. A Advocacia Geral da União acredita que a presença dos líderes da cúpula do PCC, como Marcola, não gera qualquer impacto na segurança pública da capital, porque o Fundo Constitucional sustenta a manutenção das polícias no DF. A AGU afirmou ainda que de todas as penitenciárias federais, Brasília tem a maior e melhor estrutura de apoio. Uma resposta que veio logo depois do Supremo Tribunal Federal cobrar explicações sobre a presença desses criminosos na penitenciária e o uso das Forças Armadas na área externa da unidade. O prazo de 72 horas foi dado pelo ministro Roberto Barroso, que é relator de uma ação apresentada pelo GDF. Desde o ano passado, o governo local é contra a permanência de Marcola em Brasília. E a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança para saber como aconteceu o erro da troca de nome e o órgão disse que compete à Secretaria apenas a inserção do interno no sistema prisional com dados e informações pessoais contidas em documento expedido pelo Judiciário. Enquanto isso, a briga na Justiça e no Supremo continua. A gente vai falar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Que fim vai dar essa novela aí que acabou no Supremo, Cláudio? Pois é, o Supremo agora vai decidir, está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, foi quem exatamente pediu as explicações ao governo federal. Agora, algumas alegações da AGU chegam a ser risíveis, né? Uma delas diz, por exemplo, que nenhum outro estado reclama da presença de bandidos perigosos nas suas respectivas penitenciárias federais de segurança máxima. Diz também que se a moda pega, ou seja, se a Justiça conceder a Brasília o direito de obter a saída daqui ou a transferência do tal do Marcola, isso aí pode também ser objeto de outras ações idênticas de outros governadores estaduais. A AGU parece ignorar que ela própria, o próprio ministro-chefe da AGU, que assina o documento, ele parece ignorar que aqui em Brasília tem uma diferença fundamental em relação a outras cidades. Aqui nós temos as autoridades constituídas, todo o Congresso Nacional, temos todo o Poder Executivo, o ministro de Estado com suas famílias, nós temos aqui os ministros dos tribunais superiores, temos mais de 200 representações diplomáticas. São pequenas diferenças que o ministro parece não perceber entre Brasília e qualquer outra cidade que eventualmente tenha são 4 ou 5 no país todo, que tenham presídios de segurança máxima. De fato, há um risco muito grande. Aliás, há inclusive uma possibilidade aventada hoje por um ex-juiz da Vara de Execuções Penais aqui do Distrito Federal, de que, por exemplo, ele falando sobre os riscos que a gente tem visto aí, os sinais, né,
do perigo que decorre aí a presença desse, que é atraído nesse perigo pela presença do tal do Marcola, né? Como, por exemplo, crimes muito recentes que a gente tem observado aqui no Distrito Federal. Olha, o presidente Bolsonaro dá posse hoje à tarde aos novos ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Agora pela manhã, Bolsonaro reuniu todos os ministros em mais uma reunião do Conselho de Governo. Antes, ao falar com a imprensa, ele disse que está pedindo uma perícia independente no caso da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, assassinado por policiais da Bahia no último dia 9. Que vai trazer mais informações para a gente é a Renata Dourado, já está com todas as informações. Muito boa tarde, Renata. São informações importantes, né, Renata? Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Exatamente isso, uma morte que ganhou muita repercussão. Adriano da Nóbrega, como você bem disse, ele foi assassinado por policiais da Bahia. Ele estava escondido em uma fazenda no interior da Bahia, fazenda esta que pertence a um deputado do PSL que nega qualquer envolvimento com esse miliciano. Então, Adriano da Nóbrega, ele integrava uma das principais milícias do Rio de Janeiro, inclusive a suspeita de envolvimento dele na morte da vereadora Marielle, que até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle. Então, são vários fatores aí que realmente fazem com que essa morte ganhe uma repercussão. A polícia da Bahia disse que o que houve foi uma troca de tiros, mas há controvérsias com relação a isso, que levou hoje o presidente Bolsonaro a dizer que está pedindo uma perícia independente para saber, por exemplo, se tinha hematomas no corpo dele, para saber de fato em qual situação se deu essa morte. Nós tiramos aí um trecho dessa fala de hoje de manhã do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso. A Veja fez a matéria ouvindo peritos. E os peritos alegaram ali que, pelo que tudo indica, tiro fora queima-roupa. Então foi queima de arquivo. Interessa a quem é queima de arquivo? A mim? A mim não. A mim de G0. O que é mais grave agora? Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso você não tem como buscar até quem sabe quem matou a Marielle, né? A quem interessa não desvendar a morte da Marielle. Então, hoje também, o advogado da família de Adriano, ele conversou com a imprensa, né, convocou ali uma coletiva e disse que a família também solicita isso, essa perícia independente, disse que não chegou a conversar com ninguém do governo, com ninguém do presidente, com o presidente Bolsonaro, mas que também solicita. Segundo ele, o corpo de Adriano foi encontrado com 7 costelas quebradas, com vários hematomas, então eles também querem essa perícia independente para conseguir identificar, né, como é que foi que se deu essa morte. Então, há esse pedido também aí. Hoje o presidente também falou sobre reformas, falou, por exemplo, sobre reforma administrativa. Ele disse que o texto está quase finalizado, que deve ser finalizado hoje, que essa semana envia ainda para o Congresso Nacional a reforma administrativa. Rodrigo. A Renata vai acompanhar. Cláudio Humberto, o presidente deu declarações aí que algumas parecidas já irritaram governadores, que escreveram aquela carta lá com 20 governadores, Cláudio. Exatamente. A que irritou mesmo, não foi nem os governadores, irritou o governador do Rio de Janeiro, foi essa posição do presidente. Porque, na verdade, é o seguinte, depois que mataram esse bandido lá na Bahia, aliás, foi morto na Bahia pela Polícia Civil do Estado da Bahia, que é controlada pelo Partido dos Trabalhadores. Participaram dessa operação policiais do Rio de Janeiro, que são do governo, portanto, integrantes da estrutura de governo de Witzel, do governador Witzel, que é adversário do presidente, tanto quanto o governador da Bahia. Mas tentaram, de alguma maneira, vincular o nome da família do presidente a esse assassinato. Quando o presidente diz, olha, insiste na investigação, inclusive propõe a contratação ou a designação de uma perícia independente da carioca, né? E também da baiana, para fazer enfim, tentar de alguma maneira se chegar a uma conclusão sobre se de fato o bandido foi executado, a queima-roupa, se foi queima de arquivo, etc. e tal. Quando o presidente assume essa posição, ele acaba desautorizando, né, as insinuações que vinham sendo feitas. E agora está na mão dos governadores da Bahia e do Rio de Janeiro. A quem interessa, afinal, uma boa pergunta é essa, a quem interessa, afinal, suspender as investigações imediatamente, né? Hoje um juiz já autorizou a família a enterrar o corpo, inclusive a cremá-lo. Um corpo cremado, a gente sabe que dificulta muito qualquer investigação futura.
E os 34 brasileiros e familiares repatriados de Wuhan, na China, além da equipe técnica que viajou, passam mais uma vez por testes para identificar possível presença do coronavírus. As amostras foram coletadas nesta segunda e o resultado sai até amanhã. E especialistas da Organização Mundial da Saúde afirmam que a epidemia está perdendo força. A tendência da última semana foi de queda na ocorrência de novos casos e de mortes pela doença, e quase todos contaminados estão na Ásia. Os números oficiais dão a sensação de que o pior já passou. O vírus Covid-19 segue avançando, mas em um ritmo menor. Na última quinta-feira, houve um pico de 15 mil novos casos, dia em que o governo chinês passou a confirmar a doença apenas com exames clínicos no paciente, sem checagem com testes laboratoriais. Na sexta, o número de contágios caiu para menos da metade. No fim de semana, houve nova queda na ocorrência de notificações, cerca de 2.000 por dia. Apesar da tendência de estabilização, este infectologista é cauteloso. Isso é um sinal positivo, mas de forma alguma a gente deve baixar a guarda. Parece realmente que os números de casos estão diminuindo mesmo no mundo, mas ainda é cedo para dizer o curso final da epidemia. A Organização Mundial da Saúde sinalizou na semana passada que a transmissão fora da China está sob controle. Mas no final de semana, representantes da OMS deram um novo recado. É impossível prever a direção que a epidemia tomará. Atualmente, 99% dos casos estão concentrados na China. Se considerarmos todos os países asiáticos, eles englobam 99,9% do total de contaminações. Resta, portanto, apenas 0,01% distribuído nos demais continentes. A América Latina não possui casos confirmados. Apesar de não haver confirmação de infecções pelo novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde mantém a vigilância. Notificações de casos suspeitos são submetidas a testes em 3 laboratórios diferentes. Tem que levar em consideração que no Brasil nós estamos no verão. A gente não sabe se no inverno, a circulação de vírus respiratórios no inverno é muito maior do que no verão. Então esse cenário, chegar um caso novo no Brasil daqui a alguns meses, dentro de um contexto de uma estação climática diferente, isso pode mudar, a gente pode ter números maiores de casos, né? A gente não sabe. E agora a Renata Dourado volta com um recado importante sobre o carnaval e o trânsito. O carnaval já está batucando a nossa porta e o Detran, mais uma vez, botou seu bloco na rua para divulgar uma campanha que tem por objetivo zelar pela segurança dos foliões brasilienses. A gente sabe que nessa época do ano, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta consideravelmente, não é mesmo? Então, não tem outra saída. Vai beber? Deixa o carro em casa. Pega um táxi, ônibus, metrô ou um transporte por aplicativo e evite a dor de cabeça por encarar uma blitz e ficar no preju. Ou pior, envolver-se em um acidente. Carnaval é festa, então, para que estragar? O Detran e o governo do Distrito Federal querem que você brinque o carnaval sem brincar com a vida. Por isso, estão presentes nas ruas para monitorar o trânsito e trabalhar para que tudo corra bem. Vamos colaborar e garantir um ótimo carnaval para todo mundo. A educação é a melhor direção. E a seguir, ministros do Supremo podem estar na mira de uma célula terrorista, alerta a Polícia Federal. O Band Cidade volta daqui a pouco. No Consulte Doutor de hoje, vamos falar sobre lúpus, uma doença inflamatória autoimune que pode afetar vários órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e até o cérebro. A Secretaria de Saúde diz que é difícil contabilizar quantas pessoas convivem com a doença, mas estima-se que cerca de 2.000 pessoas têm um lúpus no DF e no entorno. Ao meu lado, a dermatologista Natália Medeiros está com a gente, vai explicar mais sobre a doença. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Muito obrigada, Rodrigo. Então, para explicar para o nosso telespectador, quais são os primeiros sintomas e quando as pessoas devem procurar o médico para fazer esse diagnóstico, doutora? Tá certo. Então, como você mesmo citou, né, o lúpus ele é uma doença inflamatória de origem imune. Então, o paciente ele desenvolve anticorpos que vão estar reagindo contra estruturas que estão presentes nas células desse paciente. Então, como as células, a gente apresenta elas em todo o nosso organismo, a gente pode ter sintomas em diversas partes. Então, a gente pode apresentar sintomas na pele, que a gente tem geralmente um racho, um eritema nessa área do rosto, que o pessoal costuma chamar de asas de borboleta. Também podemos ter lesões discoides pela pele do paciente, que podem evoluir com cicatrizes nesse local.
Também podemos ter acometimento do sistema nervoso central, podemos ter acometimento de parte renal, pulmão, coração, sistema imunológico, células do sangue. Então, a gente pode ter um acometimento multissistêmico. Então, esse paciente ele costuma começar com sintomas mais sistêmicos, do tipo febre, emagrecimento, perda de peso. E aí ele vai começando a apresentar outros. O principal, assim, no início do diagnóstico, é o acometimento da pele, o acometimento cutâneo, que está presente em 80% desses pacientes. Agora, doutora, se não procurar o tratamento, qual é o risco dessa doença, como ela pode evoluir e quais são os tipos de tratamento disponíveis hoje? Certo, então a doença evoluindo, ela pode gerar quadros muito graves, né? Se ela acomete o sistema nervoso central, esse paciente pode evoluir com surtos psicóticos, né? Crises convulsivas. Quando ele tem acometimento renal, também ele pode ter perda total da função renal e isso acarreta em muitos problemas para esse paciente. Então, é muito importante procurar um médico assim que sentir esses sintomas mais de febre, de perda de peso, sem nenhuma outra explicação, para que seja feita uma investigação desse paciente. E a gente tem, assim, formas de tratamento, como ela é uma doença imune, então a gente precisa causar a imunossupressão deste paciente. Mas, lógico que tudo isso tem que ser orientado pelo médico especialista. Então, procure sempre o médico, fico alerta. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Imagina. Obrigada. Olha, uma célula terrorista pode estar de olho na rotina dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O alerta foi repassado pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga ataques ao Supremo. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Qual vai ser a reação das autoridades, hein, Renata, a esse alerta? Pois é, Rodrigo, a Polícia Federal, portanto, confirmou, disse que no monitoramento de rotina identificou essas trocas de mensagens, de ofensas e até mesmo ameaças de morte com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo naquela chamada Deep Web, onde reina ali o anonimato. Então, de um lado, a Polícia Federal vai continuar essa investigação para identificar essas pessoas, porque isso é crime, eles vão ter que responder por isso. E, de outro lado, a Polícia Federal repassou essas informações para o ministro Alexandre de Moraes. E por que para o ministro Alexandre de Moraes? Porque, como você bem lembrou, em março do ano passado, o próprio Supremo abriu um inquérito para investigar fake news, ameaças, ofensas contra os ministros do Supremo e o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes repassou, por sua vez, essas informações ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. O que o ministro fez? Encaminhou um documento para todos os ministros, pedindo para que eles reforcem as respectivas seguranças. Até porque, nessas trocas aí de mensagens, esses criminosos dizem que os ministros são alvos fáceis, que eles têm uma rotina onde é possível você chegar até eles de fácil acesso. Então, há toda essa preocupação, com certeza, dos ministros para reforçar essas respectivas seguranças e também da Polícia Federal de continuar essa investigação para identificar essas pessoas, esses criminosos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, qual é o tamanho do risco hoje que enfrentam esses ministros do Supremo? Olha, deve ser um risco muito forte, muito grande, né? Do contrário, a Polícia Federal não tinha feito essa advertência ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que mandou um ofício sigiloso para todos os demais ministros da Suprema Corte, recomendando que eles se acautelem do ponto de vista da segurança, reforcem a segurança, sobretudo quando circularem aqui em Brasília. Essas mensagens foram detectadas, foram vistas pela Polícia Federal no Deep Web. É uma marginália da internet, é onde se encontram os bandidos. É onde, por exemplo, aqueles terroristas de Suzano, que atiraram a esmo, matando alunos e professores lá em Suzano, em São Paulo, foi exatamente nessa Deep Web, era ali onde eles se encontravam. E também há uma possibilidade que foi aventada por aquele juiz, o juiz de execuções, que foi titulado a vara de execuções penais aqui no Distrito Federal. De repente, isso pode ser produto daquele temor do GDF em relação à presença aqui do Marcola e Companhia Limitada. Pode ser que a segurança dos ministros do Supremo esteja sob ameaça exatamente dessa turma aí, né, de bandidos dispostos a tocar o terror aqui no Distrito Federal. É preciso ter muito cuidado, todo cuidado é pouco. E a Polícia Federal fez uma operação agora de manhã para apurar fraude na demarcação de terras indígenas aqui em Brasília. Foram 5 mandados de busca e apreensão no Santuário dos Pajés, a área ocupada por índios no bairro do Noroeste.
A investigação aponta fraude processual na demarcação e delimitação das terras, além de posse ilegal de armas. Em 2018, depois de mais de uma década de disputas na justiça, a Terracap e a comunidade indígena assinaram um acordo que delimita a área a ser usada pela comunidade no Noroeste. E a Polícia Federal não explicou se a operação de hoje tem a ver com esse acordo. A Terracap não foi alvo de buscas e, em nota, o órgão afirmou que o acordo foi fechado com aval da Justiça, do Ministério Público e também da FUNAI e do IBRAM, e que está apurando o que pode ter motivado a operação desta terça-feira. Cláudio Humberto, essa operação remonta toda essa discussão que a gente já teve há alguns anos aqui em Brasília. Exatamente. Há vários anos a gente tem denunciado aqui, no Band Cidade e também na Rádio Band News FM, a imensa picaretagem que é essa demarcação de terras indígenas, supostamente terras indígenas no Noroeste. Ali, na verdade, era uma invasão que concentrava índios de várias origens. Tinha índio do Rio Grande do Sul, índio do Nordeste, índio do Norte, índio de todas as partes. Eles chegavam em Brasília, não tinham onde ir. Aqui as pessoas sempre invadem terras, há um triste hábito aqui, terras que não lhes pertencem. No caso desses índios, eles se concentraram nesse local. Eram 25 índios. Um deles, inclusive, era louro, dos olhos azuis, só falava francês. Na verdade, ele não era índio coisa nenhuma, era um desses ongueiros, né? Era um desses donos de ONGs que ganham a vida, que levam a vida atuando nessa área. Pois bem, quando o Noroeste começou a ser construído, eles disseram, epa, aqui não, isto aqui é uma terra sagrada, isto aqui é o Santuário dos Pajés, outra picaretagem. Na verdade, a Polícia Federal, com essa investigação, com toda certeza, está desvendando tudo isso, porque, afinal de contas, nem precisa ser um iniciado em antropologia para saber que não existia essa história de santuário de pajé, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, muito menos do Brasil. Eu mesmo nós entrevistamos pioneiros aqui em Brasília e todos, absolutamente todos afirmaram que quando chegaram aqui não havia nada, absolutamente nada, nem mesmo o Lago Paranoá, como a gente sabe, e não havia o menor vestígio de índio. Portanto, minha gente, santuário de pajés ou coisa que o valha ali no Noroeste não passa mesmo de conto do vigário. E a seguir, mega operação contra a pedofilia. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Uma mega operação de combate à pedofilia no Brasil e em 4 países. Os trabalhos de hoje são resultado da 6ª fase da Operação Luz na Infância, coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com as polícias civis. Foram mais de 100 mandados de prisão e de busca e apreensão. No Brasil, 12 estados foram alvo da ação, incluindo nosso vizinho Goiás. Fora do país, os mandados se concentraram na Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá. Até o momento, 38 suspeitos foram presos em flagrante, inclusive um professor morador de São Paulo. Além disso, quase 79 mil arquivos de computadores foram vasculhados em busca de indícios de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Desde o início da operação, em outubro de 2017, já foram mais de 1.000 mandados de busca e apreensão e de lá para cá, 546 pessoas foram presas. Olha, em São Sebastião, moradores enfrentaram fila hoje cedo, tudo para conseguir castrar animais de estimação de graça. A procura pela cirurgia só aumenta. Em 2019 foram 60% mais, comparando com 2019, foi 60% maior que no ano anterior. A fila dava volta na administração de São Sebastião. Entre as centenas de pessoas estava a Marisa. Ela veio de Águas Claras à meia-noite tentar 3 vagas para castrar cães de rua. Isso mesmo, ela dormiu na fila para conseguir cadastrar os animais que ela vê abandonados, próximo à casa dela. Não adianta a gente castrar os que estão dentro de casa, se os que estão na rua, que são os que mais precisam, ninguém se preocupa com a castração deles. Então, nosso objetivo maior é esse, é castrar os de rua. Às 8 horas da manhã desta terça-feira, o Brasília Ambiental iniciou a campanha de castração de cães e gatos de 2020. Nesta primeira etapa, foram oferecidas 1.000 vagas, mas cada dono só pode cadastrar no máximo 3 animais. Desde o ano passado, nós iniciamos esse projeto de fazer as campanhas em regiões administrativas, normalmente distantes um pouco do plano piloto, para facilitar o acesso das pessoas.
pessoas, acaba sendo mais fácil para o residente daquela administração fazer o cadastro, mas não significa que é somente quem mora, por exemplo, aqui em São Sebastião, que pode fazer o cadastro. A campanha de castração existe desde 2015 e a cada ano cresce mais e mais. Em 2019, por exemplo, houve um aumento de 64% em relação ao ano anterior. A castração não é uma forma de mutilar o animal, mas de prevenir algumas doenças graves e evitar o abandono de filhotes. A cirurgia em si, ela já reduz a probabilidade de diversas doenças, como por exemplo doenças relacionadas ao aparelho reprodutor, hormonais. O animal, pensando na comunidade que ele reside, numa família, às vezes reproduções indesejadas causam transtorno para uma família. Então, às vezes, a família tem aquele animal de estimação, mas não tem condições de ter a sua ninhada. Para fazer a inscrição, é preciso levar documentos pessoais e comprovante de residência. Nesta terça, foi realizado um agendamento prévio. As cirurgias serão feitas em março e abril em uma clínica veterinária no Gama. Acho uma boa para todo mundo, né? Para nós que assim não pode pagar, né? Aí vem numa boa hora. Aqui na Band você tem um canal direto com a gente para apresentar denúncias, mandar vídeos, mostrar o que acontece aí na sua região. Então anote aí nosso número, que é o 999769204. Agora é tudo sobre os jogos e os gols da rodada. Teremos jogos hoje, aliás, teremos o Flusão hoje, né? O Bruno Mendes já está comigo aqui, porque está começando Donos da Bola. Como é que está o Flusão, hein, Bruno?